Boa noite, irmãos, irmãs. Sempre uma alegria, né? A gente retornar a esta casa espírita, onde a gente pode reencontrar amigos, o ideal, para também podermos aprender um pouco mais, né, desta nossa doutrina maravilhosa. O tema que iremos escorrer é sobre as nossas imperfeições morais, onde em quase todas as palestras ou todos os momentos, né, de estudo, fala-se dessa luta que nós travamos conosco para a busca da nossa melhor. Mas como são essas imperfeições morais? Como identificá-las? Quais as imperfeições morais que eu possuo? Muito difícil a gente conseguir introspectar e a gente ter a noção exata das nossas imperfeições. Normalmente o ser humano ele busca os mecanismos, né, de fuga. Sempre tem uma desculpa para o problema. Quando surge alguma evidência, a gente sempre tem uma desculpa pronta para justificar aquele problema. Só que é muito mais fácil, né, a gente identificar as imperfeições morais do nosso próximo. Esses dias teve um palestrante lá na Vila Carvalho que ele deu um exemplo, né, um exemplo que eu gravei. Ele fala que nós carregamos uma mochila em que tem duas partes, uma parte na frente e uma parte nas costas. A parte da frente são aquelas em que nós carregamos todas as nossas virtudes, e a das costas é a que nós carregamos com todos os nossos defeitos, ou seja, as nossas imperfeições. Então por isso que é fácil a gente identificar no próximo as imperfeições, e aí a gente vê o cisco, a gente vê a trave e não vê, aliás, a gente vê o cisco e não vê a trave que está no nosso olho. Então é muito mais fácil a gente ver o defeito do próximo do que os nossos próprios defeitos, porque é difícil a gente se abaixar e olhar na nossa sacola, na nossa mochila, na parte da frente da nossa mochila. E muitas vezes, né, tem aqueles que estão próximos a nós, são os primeiros a nos alertar, a nos falar dos nossos problemas. Alguns, pode ser que a gente comece a raciocinar, comece a pensar. Outros, a gente não aceita, achamos, né, que estamos com a razão. E muitas das vezes, aquele que narra a nossa dificuldade, a gente procura até se afastar dele, dizendo que ele está errado, e ficamos às vezes melindrados, ficamos às vezes com raiva. Não buscamos essa aproximação e buscar em nós mesmos, né, para a gente verificar o que é que nós temos, como é que nós somos. Nós temos algo que nos diz de onde nós viemos. Quando nós aqui viemos, né, lá no plano espiritual, nós traçamos alguns compromissos. Quais são esses compromissos? Aquelas dificuldades, aqueles problemas que iríamos passar aqui neste plano terrestre, aqui neste plano de provas e expiações.
nós estabelecemos alguns compromissos lá. Porém, com a sapiência divina, Ele zera tudo aquilo que nós tivemos de conhecimento para vir aqui a partir do zero e começarmos novamente, para que não tivéssemos então dificuldade de realmente buscar resgatar todos aqueles compromissos que nós assumimos. Muitas das vezes, só a educação às vezes do lar não é suficiente. É necessária, mas não é suficiente para que a gente mude o nosso comportamento. Precisa que as nossas ações também culminem com essa melhora. Nós temos muitas famílias que saíram de berços esplendorosos, com grandes instruções, porém no decorrer do período, após já ir se ressurgindo realmente neste mundo materialista que praticamente a gente vive, ele volta a ter os mesmos defeitos. Ele volta novamente a falhar em alguns aspectos daquilo que ele trouxe no espírito neste momento encarnado. Lá na questão 785 de O Livro dos Espíritos, Kardec então faz a seguinte pergunta: qual é o maior obstáculo ao progresso? No que os nossos benfeitores, no que aqueles que lá estavam para ajudar Kardec disseram: trata-se do orgulho e do egoísmo. Este é o maior obstáculo ao nosso progresso. E assim, esse instinto de conservação, porque aqui, quando a gente está aqui nesse mundo materialista, nas convivências, quando a gente não tem o conhecimento espírita como nós temos, de que nós sabemos de onde nós viemos, nós sabemos para que estamos aqui, e nós sabemos o que nos espera e para onde nós iremos. O espírita tem esse conhecimento, mas ainda somos uma doutrina em pequena evolução, em pequeno número que tem essa consciência, que no decorrer do período, com certeza, se ampliará e outros, virão já com a consciência renovada por estarem participando. Então, como nós vivemos nesse mundo materialista, é onde nós nos tornamos orgulhosos, vaidosos, porque queremos desfrutar ao máximo daquilo que aqui vemos em nossa frente. Certa feita, um casal, retornando para a sua casa de trabalho, eles observaram uma grande movimentação dentro da sua casa. E eles, preocupados, disseram: será que são ladrões? Mas mesmo assim, seguiram em frente e avistaram lá o jovem másculo com aquele corpo de halterofilista que veio ao encontro e lhes disse: calma, pessoal, nós somos velhos conhecidos e estamos em toda parte. E aí o casal então pergunta: mas quem são vocês? Pergunta a mulher primeiramente. E aquele jovem másculo com corpo de halterofilista lhes disse: eu sou a preguiça. Estamos aqui
para que vocês escolham um de nós para que saia da vossa vida. E aí, então aquele homem pergunta: mas como você pode ser a preguiça se tem um corpo de atleta, se vive malhando e praticando esportes? E aí ele respondeu: a preguiça é forte como um touro e pesa toneladas nos ombros dos preguiçosos. Com ela ninguém pode chegar a ser um vencedor. E uma mulher curvada, com a pele muito enrugada, que mais parecia uma bruxa, disse: eu, meus filhos, sou a luxúria. Aí o homem então disse: mas não é possível. Como você pode ser a luxúria? Aí ela disse: sou velha, porque existo há muito tempo entre vocês. Sou capaz de destruir famílias e atrapalhar plano de evolução de muitos seres. Sou capaz de perverter crianças e trazer doenças para todos, até a sua morte. Sou astuta e posso me disfarçar na mais bela mulher ou no homem mais perfeito. E o mau cheiroso homem também estava ali do lado, vestido de roupas maltrapilhas, que mais parecia um mendigo. E ele disse: eu sou a cobiça. Por mim muitos já mataram, por mim muitos já abandonaram famílias e a pátria. Sou tão antigo quanto a luxúria, mas eu não dependo dela para existir. Tenho essa aparência de mendigo, porque mais bem vestido que me apresente, por mais rico que pareça, com joias, dinheiro e carros luxuosos, ainda assim viverás desta forma, porque a cobiça está tanto dentro do pobre quanto do rico. E eu sou a gula, disse uma lindíssima mulher que também estava próxima. Com o corpo escultural e cintura finíssima, seus contornos eram perfeitos. E assustaram-se aí os donos da casa. E a mulher disse: mas sempre imaginei a gula como uma pessoa gorda. E isso que vocês pensam, disse ela, seria muito fácil. Se a gula fosse gorda, todos desistiriam com facilidade dela. Então eu me apresento da forma como sou para estimular. Porque devagarzinho ninguém se apercebe e nós vamos fazendo com que, de maneira sutil, com que ambos destruam o prazer de viver, destruam a beleza do corpo. Também por mim, muitas famílias destruíram-se em busca da luxúria. Sentado em uma cadeira, num canto da casa, também havia um senhor, um semblante bastante sereno, com voz doce e movimento suave. E aí ele disse: eu sou a ira. Alguns me conhecem por cólera. Tenho muitos milênios também. Não sou homem nem mulher, assim como meus companheiros que estão aqui. Ira? Mas você parece um vovô que todos gostariam de ter em sua casa. E a grande maioria me tem, responde o vovô.
mato com crueldade, provoco brigas horríveis, que destroem cidades quando me aproximo. Sou capaz de eliminar qualquer sentimento diferente. Posso estar em qualquer lugar e penetrar nas mais protegidas casas. Pareço calmo e sereno para mostrar-lhes que a ira pode estar aparentemente manso. Posso também ficar contido no íntimo das pessoas sem me manifestar, provocando úlceras, cânceres e as mais terríveis doenças. E do lado, uma outra pessoa então se manifestou. Eu sou a inveja. Faço parte da história do homem desde a sua aparição. Diz uma jovem que ostentava uma coroa de ouro cravada de diamantes, usava braceletes de brilhantes e roupas de fino pano, assemelhando-se a uma princesa rica e poderosa. Como inveja se és rica e bonita e parece ter tudo o que desejas, disse a mulher da casa. E aí ela responde: aos que são ricos, os que são poderosos, os que são famosos e os que não são, nada disso, mas eu estou entre todos. A inveja surge pelo que não se tem, e o que não se tem é a felicidade, pois felicidade depende de amor, e isso é o que mais carecem na humanidade. E você, garoto? O que faz junto a esses que parecem ser a personificação do mal? Porque ali estava um garoto brincando inocentemente, como é típico, né, dos garotos. E aí ele então respondeu: eu sou o orgulho. Orgulho? Mas você não é apenas uma criança, tão inocente quanto todas as outras? O semblante então do garoto tomou outra forma, que assustou o casal. E ele disse: o orgulho é como uma criança mesmo, mostra-se inocente e inofensivo, mas não se engane, sou tão destrutivo quanto todos aqui. Quer brincar comigo? Vocês, aí então veio a fatídica pergunta àquele casal: vocês devem escolher quem de nós sairá definitivamente de suas vidas. Queremos uma resposta. E aquele casal se entreolharam e disseram: dê-nos 10 minutos. Saíram, foram até o quarto, conversaram, e aí voltaram. E então lhe perguntaram: e então, quem vocês escolhem? E eles então se entreolharam e disseram: nós gostaríamos que o garoto orgulho saísse de nossa casa. E aí o garoto olha com aquele olhar fulminante para aquele casal, mas atendendo então ao pedido, ele sai tranquilamente pela porta. E os outros também começaram a lhe seguir. E aí o casal perguntou: e eu? E vocês? Por que é que vocês também vão sair? E aí então eles começaram a responder: pois onde não há orgulho, não há preguiça. Onde não há orgulho, não há luxúria. Onde não há orgulho, não há cobiça. Onde não há orgulho, não há gula. E onde não há orgulho, não há ira.
Onde não há orgulho, não há inveja. E assim, todos saíram sem olhar para trás. E, de repente, do alto surgiu então uma luz sobre aquele casal, que os iluminaram, e eles então também desapareceram naquela luminosidade. E aí a explicação foi que se eles optaram por ter uma vida digna, por ter realmente uma vida de perfeição, não haveria mais necessidade de estar aqui entre nós. Então é isso, meus irmãos. Essa história é para nos ilustrar, para dizer o quanto nós buscamos às vezes a felicidade, nós buscamos o entendimento no lugar errado. Tem uma outra história que relata o seguinte, que Deus se reuniu com alguns dos seus anjos e disse: nós precisamos esconder a felicidade em algum lugar para que os homens lutem para buscar, mas que não encontrem com tanta facilidade. Um dos anjos disse: vamos colocar lá no topo da montanha. Aí os outros disseram: mas no topo da montanha é fácil, eles vão escalar, logo logo eles já vão achar, né? Vai ser muito fácil. Então vamos colocar, um outro disse, no fundo do oceano. Aí outro fala: mas no fundo do oceano também é fácil, porque o homem, com toda a sua tecnologia, ele vai buscar lá na profundidade e logo logo ele vai alcançar essa felicidade. Aí quietinho estava, depois de muita discussão, quietinho estava um lá no canto, lá ergueu a mão. Aí Deus falou: fale, eu posso, fale, coloque dentro deles, coloque a felicidade dentro do próprio ser humano. Mas por quê? Porque eles vão estar tão preocupados em buscar a felicidade fora, que vão se esquecer de buscar a felicidade dentro de si mesmo. Então é essa ânsia que ainda nós temos. Essa é a dificuldade de nós buscarmos as nossas imperfeições. Dificuldades de vencermos ela. Por quê? Porque saber quais são as nossas imperfeições, todos nós sabemos. Todos nós sabemos. Nós ficamos quietinhos, né? Nós ficamos quietinhos, nós não nos manifestamos, mas nas nossas ações do dia a dia nós sabemos quais são os nossos problemas, quais são os nossos defeitos, onde é que devemos melhorar. Nós sabemos, porém temos a dificuldade ainda de entender. E Jesus então tem aquela máxima que ele diz, né? Como é que devemos buscar? É o conhece-te a ti mesmo. É tentarmos buscar dentro de nós. É começarmos a olhar a mochila pela parte da frente. E não só olhando nas costas daquele que está à nossa frente. Nós temos que olhar à nossa frente, em nossa frente, e não nas costas de quem está à nossa frente, que é o que a maioria faz hoje. É muito mais fácil você criticar o irmão pelas imperfeições dele do que às vezes corrigir a nossa própria imperfeição. E a pergunta é: são três coisas básicas
que tem como pergunta, né? O autoconhecimento. O que é o autoconhecimento? É conhecer-se. Eu conheço-te a ti mesmo, é buscar dentro da gente. Bom, eu tenho isso e lutar. Bom, como é que eu posso fazer para lutar? Como que eu consigo vencer essas coisas? Segundo passo, meditação. A lição aqui, a leitura do Evangelho antes, poder do pensamento. Quando a gente faz a meditação, a gente para, ora, faça uma oração, peça ao seu benfeitor a intuição, o amparo, o auxílio. Ele está do seu lado. Ele está sempre ao nosso lado, nos ajudando, nos orientando, nos amparando. É que a maioria das vezes nós tapamos os nossos ouvidos para entender aquilo que ele nos coloca como instrução. Diz que o raciocínio todos nós temos, porque um dos princípios da nossa evolução é o desenvolvimento da inteligência. O desenvolvimento da inteligência vem rapidamente nesse mundo material. Temos aí, né, visões fantásticas, informações fantásticas de que até pouco tempo atrás, para a gente falar do outro lado do mundo era super difícil. Hoje nós falamos do outro lado do mundo em tempo real. Se nós fizermos uma ligação ou entrarmos na internet, nós falamos com alguma outra pessoa, um ser querido, lá no Japão, que já está manhã do dia seguinte, em tempo real. No entanto, veja bem, a tecnologia, a ciência desenvolveu, a inteligência desenvolveu rapidamente. Só que as questões morais ainda está indo muito devagar em todos nós. Nós não estamos conseguindo desenvolver essa nossa perfeição tal qual a ciência, tal qual a tecnologia. Então é isso que a lição, o estudo dessa noite vem nos trazer. Principalmente para nós espíritas, que não é porque nós temos o conhecimento da doutrina que nós estamos avançando rapidamente. Não, lê do engano, ainda temos dificuldades. Se nós que temos o conhecimento ainda temos dificuldade, porque veja bem, Cristo esteve entre nós há mais de 2000 anos. Nós temos dificuldade de interpretar as parábolas, os ensinamentos que ele trouxe para nós há 2000 anos atrás. Mesmo nós espíritas. Então, com o conhecimento que a gente tem, nós precisamos estar melhor preparados quando retornarmos à pátria espiritual e fazermos o máximo possível para estar auxiliando aquele outro que vem vindo junto conosco. Nós temos essa possibilidade. Nós temos essa possibilidade. A gente vê, nós falamos em questão família, questão educação. Nós vemos em muitas famílias, como foi dado um exemplo também recentemente lá, que o jovem hoje, primeira coisa que os pais fazem, compra lá o iPod, o notebook, os aparelhos de tecnologia imenso, as roupas de grife, quer dizer, dão tudo para eles, para que eles possam se desenvolver. Veja bem, família faz isso. Dão tudo de bom, coisas materiais, e esquecem-se das coisas morais. A hora que fala-se de religião,
Aí os pais dizem, não, na hora que ele tiver lá a idade, aí ele busca a religião que ele quiser. Mas como? Então a culpa está onde? Na família. Nas questões morais, a culpa ainda está recaindo sobre a família. Por quê? Dá tudo o que ele precisa das coisas materiais. Tudo aquilo que é tecnológico, roupas de grife, coisas materiais. Então nós estamos ensinando o que aos jovens? A serem materialistas, a gostarem das coisas materiais. Esquecemos do principal, que deveríamos dar primeiro, a formação moral. Você vai ao centro, você vai à igreja, você vai ao templo, até você atingir a terra-idade. A hora que você estiver lá, hoje nós vamos ao centro. Você faz parte da família, você vai ao centro conosco, enquanto você depender de nós. Deveria ser dessa forma. Quando o filho for dependente do casal, você vai ao centro conosco. Quando você tiver na sua idade, a sua maioridade, aí você opta se você quer ficar na doutrina espírita ou não. Teria que ser dessa forma. Mas fazemos isso? Ou a maioria das famílias faz isso? Tenho certeza que é a minoria. E isso foi falado, e a gente tem que sempre frisar, falar, porque depois a gente vai cobrar. Estamos aqui falando de imperfeições morais. E os exemplos? Nós estamos ensinando os jovens a serem materialistas. E aí vai entrar naquela historinha: luxúria, gula, preguiça, ira, porque aí é esse mundo capitalista que tem hoje, que um quer passar sobre o outro, é um querendo tomar o lugar do outro na empresa, enfim. E essa busca desenfreada pelos bens materiais, o quanto deveríamos buscar primeiro as coisas morais, buscar a felicidade que está depositada dentro de cada um de nós, do qual a gente fica sempre buscando lá fora, tentando achar lá fora, mas ela está dentro de nós. Basta a gente se olhar e começar a fazer o verdadeiro trabalho da nossa reforma íntima. Então, como foi dito no início, todas as palestras, a maioria fala assim: mas como? Eu não consigo. Tem que ter o início. É só buscar, meditar, porque inteligência, graças ao nosso bom Pai, Ele nos dotou, pedir a proteção, que o nosso benfeitor sempre está ao nosso lado, e aí traçarmos os nossos objetivos, para que quando nós retornarmos à pátria espiritual, nós possamos estar felizes, que quando nós chegarmos do outro lado, nós dissermos: eu fiz a minha parte e eu cumpri com tudo aquilo que planejei para quando eu lá estivesse, fazer exatamente da forma como foi feito. E aqui estou com a consciência tranquila para este retorno no processo evolutivo. Então que Deus, nosso Pai, este de amor e bondade, este Mestre Jesus que esteve aqui nos ensinando, nos amparando, que Ele possa estar sempre conosco ainda, auxiliando-nos nessa nova, nessa caminhada e na nova etapa que com certeza teremos que desfrutar no futuro próximo. Que Ele esteja sempre conosco, hoje e sempre.